encontrava ali no momento aonde era necessário novamente lembrar e alertar o povo acerca da bondade do Senhor e de como era proveitoso obedecer e manter-se no caminho do Senhor nosso Deus. Durante esse tempo, nessa terra, foi necessário que Deus estabelecesse juízes ali, para novamente relembrar o povo acerca da bondade de Deus, para novamente falar ao povo como era bom e agradável manter-se nos caminhos de Deus, debaixo da proteção do Deus de Israel. E nesse momento ali, Deus estabelece alguns juízes durante alguns períodos, porque constantemente Israel olhava para trás. Constantemente Israel esquecia da bondade de Deus. E Deus estabelece ali alguns juízes, alguns muito conhecidos, vou citar alguns nomes aqui para vocês se recordarem: Débora, Gideão, Sansão, Samuel, são os mais falados na palavra do Senhor e os mais conhecidos. Hoje, porém, nós vamos falar acerca de Sansão. Hoje nós vamos falar de Sansão. Quem ele é? Sansão era um nazireu, um juiz que Deus estabeleceu na terra ali de Israel, de Canaã, para direcionar os israelitas naquele tempo a voltar o seu coração para Deus. Ele foi um dos últimos juízes que julgou aquele povo naquele tempo. Ele foi um dos últimos que estava ali antes do período da monarquia se estabelecer, fazendo ali a vontade do Senhor para aquele povo. Mas quando o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão, o anjo do Senhor dá para ela algumas instruções. O anjo do Senhor fala para ela acerca de como essa criança deve ser criada. O anjo do Senhor fala para ela de qual modo é necessário que seja feito isso, o que pode comer, o que não pode, o que deve ser tocado, o que não deve. O anjo do Senhor dá instruções aos pais e diz também para o pai, lança ali uma palavra que veio, uma promessa que veio do coração de Deus, que diz que pelas mãos de Sansão viria o início da derrota dos filisteus naquela terra, porque eles haviam a dominado. Passado esse tempo, Sansão cresce e fazendo ali o seu trabalho diário, as suas coisas que ele tinha para fazer, ele passa por uma cidade e ele se apaixona por uma filisteia. Chegando nessa cidade, ele tem o coração ali tomado por um desejo, por uma paixão, e ele chega em casa e ele vai falar com seus pais a respeito dessa moça. Ele chega lá e ele fala aos pais: vai a tal cidade, busca a filisteia para mim, porque eu quero ela como esposa. Os pais repreendem a Sansão e os pais dizem para ele, pergunta para ele se no meio do seu povo não havia mulher que o agradasse. Pergunta para ele se entre a parentela, a descendência, que naquele tempo era comum que eles viessem assim casarem por si para manter ali a descendência familiar, não havia alguém que agradasse o coração dele. Sansão se posiciona ali de uma maneira, porque o coração já está inflamado, a paixão já tinha entrado, e ele diz aos pais que não, que queria casar com ela. Segue a família para aquela terra, para ir atrás da moça que Sansão havia escolhido para casar. No meio do caminho passa os pais de Sansão, passa ele também, e Sansão se encontra ali no meio de uma vinha. Quando Sansão está dentro desta vinha, aparece um leão e ataca Sansão. Sansão mata esse leão, diz a palavra do Senhor, como se fosse uma cabra, um cabrito. Tamanha era a força desse homem. Deixa lá o cadáver do animal, deixa lá a carcaça dele, volta com a ajuda dos seus pais
foi cercado. Não conta que no meio da vinha ele foi atacado. Glória a Deus. Passa-se um tempo, eles chegam à casa da Filisteia. É de costume aí no meio dessa nação dos israelitas, desse povo lá na Ásia, que o noivo, a família do noivo, quando quer casar-se, os filhos, eles vão até a terra dos pais da noiva e eles iniciam lá uma festa por 7 dias. 7 dias de festividade para conquistar o coração dela e dos pais. Sansão desce ali. O pai de Sansão inicia a festividade porque eram os pais do noivo que davam a festa. E eles começam ali, naquele momento, trabalhar, começam naquele momento, aleluia, dar ali o seu melhor para que o desejo do coração do filho viesse a ser realizado. Porém, no meio do caminho, no meio dessa história toda, a família da noiva convida cerca de 30 homens para os 7 dias de festividade. Só que eu quero trazer o entendimento da igreja que não eram apenas 30 homens, eram 30 filisteus. O povo inimigo dos israelitas, o povo do qual existia uma promessa sobre Sansão, que ele daria início à libertação de Israel. Neste momento, Sansão se encontrava no meio, sentado na mesa, daqueles com quem não devia ter comunhão, sentado na mesa, daqueles que Deus o havia criado para derrotar. Sansão, tendo seu coração inflamado, já pela paixão, porque a paixão um trem que entra no coração dos homens e mulheres, e destrói os sentidos. Sansão começou a esquecer de quem ele era. Começou ali naquele momento de brincadeira a zombar dos seus inimigos. Sansão vira para aqueles 30 filisteus e fala com eles assim: vamos fazer um negócio aqui. Eu vou falar uma charada para você, e se você conseguir me responder acerca dessa charada, eu dou para você 30 vestes, para cada um de vocês. Mas, se vocês não conseguirem responder, vocês pagam para mim me dar de presente 30 vestes. Mas acontece que o coração de Sansão já estava contaminado. Sansão nesse momento já estava maquinando o mal. Alguém que foi criado para fazer o propósito de Deus acontecer. Alguém que por 20 anos julgou o povo israelita acerca do que agrada ou não o coração de Deus, do que é ou não a vontade do Senhor, se pega no momento tentando tirar vantagem de homens, porque eles não sabiam o que havia se passado na vinha. Sansão não contou para ninguém. Sansão não contou para os pais. Sansão não contou para a moça filisteia que ele estava noivo. Não contou para o sogro. Não contou para a sogra. Mas mesmo assim Sansão se achou um cara. Vou tirar vantagem desse povo todo, maquinando mal no coração. Sansão fala com eles. Glória a Deus. A seguinte charada. Enigma, né, que diz a palavra do Senhor. Disse ele então: do que me come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Já existia um ódio no coração do povo, porque já existia uma promessa sobre Sansão, de que pelas mãos dele viria a derrota dos filisteus. Sansão propõe ali um enigma e não tinha contado para ninguém a resposta. Como eles poderiam saber de algo que só Sansão viveu? Como eles poderiam saber que a resposta era a passagem dele pela vinha? Era o leão que ele havia matado? Como eles poderiam saber? Só que eu quero lembrar a igreja que antes desse momento, Sansão retorna. Sansão vai lá escondido
todo mundo. E vai ver, sabe o que Sansão vai fazer? Sansão vai olhar, vai observar o cadáver do leão. O Sansão volta para a trilha da vinha, que é um lugar que ele nem devia ter passado. Porque ele foi chamado como brasileiro, mas ele não pode comer produto da vinha. E ele estava lá no meio, se colocando diante da tentação. Mata ali o leão, volta alguns dias para ver a carcaça do leão, encontra mel dentro da carcaça do leão. E o que Sansão faz? Sansão faz a mesma coisa que o pecado faz com a gente. Sansão volta para trás, porque quando o pecado entra no coração do homem, ele informa o pensamento. Quando o pecado entra dentro do coração do homem e da mulher, o pecado tira a paz, tira a direção, tira ali o domínio próprio que nós recebemos pelo Espírito e a palavra de Deus. E Sansão volta, homem que nunca teve contato com nada impuro. Eu quero dizer isso, igreja. Sansão foi criado e nunca teve contato com nada impuro, porque a sua mãe obedecia aquilo que o anjo tinha posto diante dela. Sansão não tinha tocado, Sansão não tinha comido nada que fosse próprio, impuro ou podre. Mas ele estava lá diante de um animal podre, comendo o mel que estava dentro dele. O pecado faz isso. Nós vemos ali, né, o pecado às vezes é doce, mas nós não vemos o quanto ele influencia e estraga não somente a gente, mas as pessoas que estão à nossa volta. Sansão não se contenta apenas em comer o mel da carcaça do leão. Sansão pega o mel e leva para os seus pais. Os seus pais comem também o mel, sem saber de onde veio aquele mel, sem saber a procedência daquele mel. E com o coração tomado ele já, né, pela adrenalina talvez, de esconder o fato, pela adrenalina talvez, de estar tendo contato ali com algo que nunca teve. Sansão está na festa de casamento, da noiva dele, da qual ele quer pedir em casamento. E Sansão lança essa charada sobre os 30 convidados que estão lá. 3 dias e os homens não conseguem decifrar. 3 dias e aquilo matutando no coração daquele povo, que era o inimigo de Sansão. E eles mostram a sua verdadeira face. Eles vão diante da moça filisteia, que Sansão queria casar com ela, e pergunta para ela a seguinte coisa: nos convidaste à sua festa para nos roubar? Eles estavam se sentindo lesados, porque 3 dias se passavam e eles não conseguiam compreender o enigma que Sansão havia soltado ali sobre eles. E eles começam ali a ameaçar a família dela. Eles dizem que não contar a resposta para eles, que eles iriam matar a ela, o pai, e ainda por fogo em todos os bens que eles possuíam. Ela vai diante de Sansão, ela começa a chorar, clamar Sansão por misericórdia e pedir a ele que conte para ela, ou conte aos pais, a resposta, para que eles não viessem a ser assassinados e nem ver o seu arraial incendiado. Sansão diz que não contaria. Passa-se mais alguns dias, Sansão ainda não falou com ela. Mas passado aí mais alguns dias, ela torna de novo a Sansão, com medo da morte. E ela diz a Sansão: conta-me a resposta. Sansão, tomado ali pela misericórdia, conta para ela. Passados-se mais alguns dias, no 7º dia, para ser exata, chega diante de Sansão os 30 homens, os 30 filisteus. E eles dizem a Sansão a seguinte coisa: eles dizem para ele a resposta, eles entregam para ele a resposta. Aleluia. Mas só poderia saber debaixo de ameaça, só poderia saber a resposta debaixo de grande opressão, porque somente Sansão havia vivido, somente Sansão sabia a resposta. E eles chegam diante de Sansão dizendo: antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram-lhe a dizer: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Glória a Deus. E Sansão vira para eles e diz assim: se vocês não tivessem oprimido a minha novilha, se vocês não tivessem trazendo para as palavras de hoje, usado de má fé,
vocês não saberiam a resposta. Desce Sansão para a cidade vizinha. Sansão mata lá 30 homens, arranca dele as vestes e entrega, paga ali a promessa que foi feita a esses 30 homens. Passado esse momento, aleluia, glória a Deus, Sansão vai e continua lá. Passado-se um tempo, esses homens se revoltam novamente e matam ali. Matam ali o pai e a filha. No momento em que Sansão teve que pagar a promessa, lembra que eu falei que o coração dele estava contaminado? Já havia ali uma confusão, da qual Sansão não conseguia discernir mais. Ele não conseguia mais discernir. No momento que ele é obrigado a cumprir a sua palavra, ali a pagar a dívida, porque eles descobriram a resposta do enigma, Sansão usa ali do seu coração mais uma vez, dos seus sentimentos, e ele põe para fora o que ele estava sentindo no momento. E Sansão libera ali uma palavra dizendo que enquanto ele vivesse, ele faria algo ou faria de tudo para matar o povo filisteu. Aí Sansão faz o quê? Com o coração já imundo, Sansão vai de madrugada, ele amarra 300 raposas, amarra tocha no rabo das raposas e solta as raposas no arraial dos filisteus. Queima tudo, tudo pega fogo, o cereal vai tudo embora, deixa o povo na fome. Passa-se a madrugada, amanhece, o povo começa a perguntar: quem será que fez isso? E o povo vai e fala: foi Sansão, por causa da opressão que vocês fizeram à prometida dele. Sansão, o povo então vai lá e mata o pai, mata a filha, acaba com a casa, acaba com toda a descendência, acaba com tudo, põe fogo em tudo. Passou-se um tempo, nós podemos compreender agora que Sansão tem seus sentimentos frustrados. Sansão queria muito casar-se com ela. Sansão queria ela, o coração dele queria ela, mas agora ela está morta. Agora Sansão não pode tê-la. Passa-se um tempo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Passa-se um tempo. Sansão continua ali seus afazeres, mas ele ainda não havia experimentado aquele quebrantamento, sabe? Quando a gente vai diante de Deus e fala assim: Senhor, eu errei, eu pequei, meu coração afinou mal. Ele não teve esse momento de reflexão, ele continuou seguindo a vida dele, como se nada tivesse acontecido, continuou indo nas cidades ao redor, continuou orientando o povo. Sansão visita uma cidade, chega nessa cidade, Sansão vê uma meretriz, Sansão deita com ela, porque o coração dele ainda está inflamado. Sansão queria, ali naquele momento, desinflamar o coração acerca do desejo da Filisteia que ele não pôde ter. Passa-se um tempo, Sansão continua lá, junta-se novamente os inimigos de Sansão, cercam e maquinam matar novamente na madrugada. Sansão mais uma vez se safa, ele sai por volta da meia-noite da casa da meretriz, junto aos portais da cidade, quebra a fechadura, leva as filhas e sobe a montanha. Passados esse tempo, ele começou a inflamar nele um desejo no coração, uma característica que ele estava achando que ele era invencível. Ele estava achando que nada, ninguém podia contra ele. Começou a subestimar os seus inimigos. Sansão, passa-se um tempo, se apaixona por Dalila. Sansão começa um relacionamento com Dalila. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que por 3 vezes Dalila perguntou a Sansão sobre a sua fraqueza. Por 3 vezes Dalila foi diante dele perguntar para ele como ele seria derrotado. Mas eu quero novamente dizer, igreja, não se trata de um homem comum. Nós estamos falando aqui de um juiz que ouvia a voz de Deus e aconselhava o povo a qual Deus amava. Nesse momento ele não conseguia mais discernir entre as paixões do seu coração e a armadilha do diabo e a vontade de Deus para ele. Sansão se entrega ali ao desejo da carne dele e já vinha inflamando o coração, não dessa vez, mas desde o início. Nós precisamos entender isso. Sansão
Sansão chega ali pela quarta vez, a palavra do Senhor vai dizer que Dalila chega ali diante dele mais uma vez, pela quarta vez, e pergunta para ele como é que faz para derrotar ele. E ele vai e entrega para ela, movido por uma cegueira causada pelos sentimentos e impurezas no seu coração. Ele entrega os seus segredos para ela. Nesta quarta vez aconteceu algo diferente do que das outras três. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Sansão dormiu nos braços de Dalila. Das outras três vezes ele havia apenas dormido, mas a quarta vez ele dormiu nos braços dela. E muitas vezes o mal é assim. Muitas vezes é assim que o pecado chega, é minando a gente, é dando para a gente o que é bom, o que o nosso coração quer. É assim que inflama o nosso coração contra Deus. É assim que o pecado chega e mata a nossa vida ministerial. É assim que o pecado chega e mata as promessas que o Senhor tem sobre você. Porque você não vai conseguir discernir no espiritual para evitar, para negar, para dizer não. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão dorme nos braços de Dalila. Passa-se um tempo. Sansão acorda. Quando Sansão acorda, o mais engraçado é falar disso. Quando Sansão acorda, ele tem ali, já está ali com a cabeça raspada, já havia cortado o seu cabelo, para ver que o sono foi profundo. Porque quando o nosso coração se acostuma com algo, a gente passa a andar desapercebido. A gente passa a andar sem vigilância. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele já estava tão cheio de si, porque ele tinha se livrado 3 vezes dos seus inimigos, que agora ele pensou assim, vamos livrar mais uma. Ele acorda nos braços de Dalila com as tranças cortadas, mas mesmo assim a palavra do Senhor vai dizer que ele procura o Espírito Santo de Deus, mas que ele não está mais com ele. Numa tentativa ali, ou a última tentativa de se livrar de novo, Sansão é capturado, Sansão é preso, Sansão tem os seus 2 olhos furados, Sansão é levado escravo e colocado para trabalhar no moinho. Porque quando o inimigo te pega, quando o pecado te alcança, ele coloca você para usar o que Deus te deu a favor dele. Sansão estava no moinho, moendo trigo, porque ele era forte, porque ele tinha força. Deus deu para ele uma força incomum, que agora estava na mão dos seus inimigos, produzindo comida para fortalecer o povo, que Deus tinha determinado que Sansão ia nascer para que começasse a derrota. A promessa podia ir, a certo ponto, estar comprometida. Passa-se um tempo. Sansão é feito de palhaço. O rei, os líderes dos filisteus, começam a zombar de Sansão. Começa a colocar ele ali numa espécie de um boto da corte. Pensa, um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Um homem que passeia um leão como um cabrito. Um homem que a palavra do Senhor Jesus vai dizer que num só impulso matou 300 homens. Está agora servindo de palhaço. Está agora debaixo de grande zombaria. Sansão é levado para o templo dos filisteus. Chegando no templo dos filisteus, Sansão faz uma prece. Sansão clama ao Senhor para que pela última vez tivesse misericórdia e desse a ele a vitória sobre os filisteus. Sansão abraça ali as 2 colunas. O teto do templo cai sobre as autoridades locais daquele povo, matando ali grande parte da hierarquia dos filisteus. Mas onde eu quero chegar com essa palavra? Não foi o teto do templo que matou Sansão. Não foi o entulho que caiu acima dele que trouxe a ele a morte. O que trouxe a morte de Sansão foram as inúmeras decisões erradas que ele veio tomando durante o caminho. Sansão primeiro entrega seu coração a uma mulher inimiga. Ele amora alguém que ele não devia nem estar perto, que ele devia estar tramando um plano para lutar contra, porque ele sabia o propósito dele na terra. Ele, a caminho
para buscar essa mulher, e já é o início das decisões erradas dele. Ele passa dentro de uma vinha. Narizeu não pode comer uva. Narizeu não pode comer, beber nada derivado das vinhas. Mas ele estava lá. O leão que atacou Sansão, não atacou Sansão porque Sansão estava orando, não. O leão que veio sobre ele, veio destruir uma promessa que havia sobre ele, porque Sansão estava num caminho que não era dele, caminhando para uma terra que não era uma terra amiga, era uma terra inimiga. E se não bastasse, com o coração todo já tomado pelos impulsos e sentimentos, Sansão come o mel do bicho morto, do animal que estava morto. Narizeu não pode comer nem tocar em nada que é impuro. Ele é separado para viver para Deus. Ele é separado para ter sua vida, honra a Deus. Mas Sansão a esse ponto já tinha testado o Senhor. É assim que nós fazemos hoje. Sansão a esse ponto já tinha dado um passo em direção ao Filisteu. Não aconteceu nada. A esse ponto Sansão já estava no meio da vinha. Não aconteceu nada. Ele matou o leão. A esse ponto o coração de Sansão dizia: eu quero mais. E Sansão voltou e comeu daquele mel, contaminando assim. O nosso pecado faz isso. O nosso pecado leva para outras pessoas aquilo que é responsabilidade nossa. Que tipo de pessoas? A nossa família, a nossa descendência, a nossa geração, porque nós somos servos do Senhor, nós somos ministros do Evangelho. O nosso pecado atinge a igreja. Sansão não quis saber, já tinha deixado Deus, comeu do mel, não aconteceu nada. E continuou Sansão, tentando a Deus, tentando a promessa que havia sobre ele. Mas quando Sansão acordou de um cochilo nos braços de Dalila, já não estava com ele a presença do Senhor. Ela já havia saído. Nós ouvimos por aí que quem tem promessa não morre. Fala isso para Sansão. Volta lá e fala para ele: Sansão, quem tem promessa não morre. Sansão morreu. E aí? Criado para servir a Deus. E eu estou falando de Deus de Israel. Único Deus, Deus soberano. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Adonai, Elohim. Eu estou falando dele. Ele foi criado para ele. Mas a morte sobreveio a ele. A promessa não morre, igreja. Mas você morre. A promessa não pode ser impedida. Porque a palavra do Senhor diz que após o teto do templo cair, e o Senhor ouvir aí o clamor, após o clamor de Sansão, o teto caiu. E quando o teto caiu, se consumou a promessa, mesmo após a morte dele. Qual a promessa? De que pelas mãos de Sansão iniciaria a derrota do povo filisteu. A promessa que Deus havia feito a Israel se cumpriu. Mas Sansão não viveu ela. Sansão não colheu os frutos dessa promessa. Eu quero perguntar nessa noite para a igreja: o seu pecado tem alcançado quem? O seu pecado tem impedido o quê na sua vida? Nos braços de quem nós estamos cochilando? No braço de quem nós estamos perdendo a nossa promessa? No braço de quem nós estamos depositando a nossa confiança? O que isso tem influenciado a nossa volta? O que isso tem influenciado dentro da nossa igreja? O que isso tem influenciado no
nós começamos a compreender o ambiente de culto, e nós frequentamos cultos aonde o Espírito Santo fala, através da boca dos seus profetas, através da palavra que é pregada. Quantos de nós aqui nessa noite recebemos promessas? E quantos de nós estamos vendo as promessas se cumprir? Aí nós paramos e nós queremos desanimar. Uns querem esfriar, outros querem parar, mas outros fazem como Sansão, debocham. Outros fazem como Sansão, deitam a Deus na sua palavra. Deus não tem culpa se nós não estamos vivendo tudo que Ele nos prometeu. Deus não tem culpa se as nossas escolhas e as nossas decisões não têm sido assertivas em relação às coisas dEle, as coisas que Ele nos prometeu. E se nós continuarmos como Sansão, desviando os nossos caminhos, desviando o nosso coração, desviando o nosso foco do que é espiritual, do que é propósito do Senhor para nós, do que é propósito de Deus para a igreja na terra, nós vamos morrer. Deus vai levantar outros e a promessa vai ser cumprida. Porque a promessa que sai da boca de Deus, ela não morre. A promessa que sai da boca do Senhor não é mentira. Nós temos data de validade. A validade do crente nessa terra é até Jesus voltar. E se serve um aviso para a igreja, falta pouco. Se serve a reflexão nesta noite, falta pouco. Jesus está às portas. Muitos de nós estamos parados ainda no meio da vida. Muitos de nós estamos sendo influenciados ainda por desejos, sentimentos, tentações, vontades que nós não vivemos para o mundo. E estamos hoje na presença do Senhor Jesus. Mas elas estão aqui, tirando a gente do foco principal. Elas estão aqui, tentando nos convencer, o nosso coração mentiroso, de que nós já renunciamos a elas, de que nós não temos prazer nelas, mas é até que apareça Dalila. Mas é só até que seja oferecido um colo. É só até que seja oferecido para nós um prazer, um valor acima daquilo que nós temos hoje de Deus. Que muitos vendem, muitos trocam. Que não venha ser esse o desejo do nosso coração. Que o desejo do nosso coração seja ver as promessas de Deus se cumprindo sim, mas através de nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso meio. Que o nosso coração venha influenciar pessoas através do Espírito e não através do nosso pecado. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia de Deus, de nós. Que nós possamos experimentar a igreja da verdadeira conversão. Que nós possamos experimentar a transformação de mente. Que nós possamos ter acesso ao nosso Deus de noite. Pensando como Espírito, agindo como Espírito e crendo também como Ele. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, o seu entendimento, ao que está sendo pregado aqui nesta noite. Nós não estamos acusando, nós estamos ensinando a igreja que vida não é lugar cristão. Nós estamos ensinando a igreja que a igreja precisa ter um foco nessa terra. Nós precisamos ter um objetivo no reino. Nós precisamos ter um objetivo na terra. Nós precisamos ter um objetivo de vida. Sansão tinha um objetivo dado por Deus. Se um homem, juiz, escolhido para julgar o povo, com tamanho entendimento, eu acredito que Deus não escolheria qualquer um. E que fez isso muito bem durante 20 anos. Cedeu aos caprichos do seu coração.
assim, ó, na cara. Aonde dava para palpar o Senhor nas coisas que Ele fazia. Num tempo onde dava para ouvir a voz de Deus e contemplar o Senhor em forma de fogo e nuvem. Eu estou falando de um povo que tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. Eu estou falando de um povo que provou do maná. Eu não provei do maná. Você não provou. Se esse povo que tinha Deus na cara deles, que sentia o cheiro do Senhor, se Sansão que viu tudo isso se corrompeu, se nós não vigiar, acontece o quê? Se nós não voltarmos o nosso coração de novo para a palavra inicial que nós recebemos, de que nós iríamos trilhar esse caminho, mas que no final nós receberíamos de Deus a recompensa da vida eterna. O que será de nós, igreja? O que será da geração após a nossa? Em nome do Senhor Jesus, pensa nisso. Você está pensando, Sansão era um homem forte. Sansão fez tudo o que fez porque Deus deu para ele um dom extra, um dom de força. Sansão era o homem mais forte de todos. Mas e você? Que por você Deus deu seu filho. E por você, que por sua causa existe graça sobre a terra, porque Jesus te chamou, Ele morreu por você. Quer força maior do que essa? Quer força maior do que o sangue de Cristo que está sobre a sua fonte? Quer força maior do que o acesso a Deus? Quer força maior do que o Espírito que de noite está com você? Reveja seus conceitos. Volte o coração para Deus nessa noite, em nome de Jesus. Medite nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Não veja o Espírito Santo de Deus como seu inimigo. Aceita a interferência dele. Aceita o confronto dele. Porque é chegada a hora que o Filho do Homem descerá sobre a terra. É chegado o tempo aonde a palavra do Senhor vai ser tirada. Quem vai pregar nesse tempo? Quem guardar a palavra no coração. Quem viver a palavra e testemunhar em vida o que aprendeu na palavra. A esperança, o futuro de uns está na mão de outros hoje, de nós. Eu não quero sobre mim essa culpa. Por isso eu prego a igreja nesta noite. Eu não quero sobre mim essa culpa de não ter falado para vocês que é preciso lutar contra a sua carne, contra o seu desejo, contra o seu coração e escolher no tempo oportuno manter-se no caminho que Deus te criou para trilhar. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que o Senhor trouxe à igreja nessa noite. Peço à igreja em nome do Senhor Jesus que se coloque de pé. Vamos fazer um minuto de oração. Aleluia. Todos. Maravilha, Deus. Se o Senhor falou no seu coração nessa noite, se você conseguiu identificar aí maravilha, decisões que você tem tomado muitas vezes, tem te tirado da presença do Senhor, decisões que tem te impedido muitas vezes de prosseguir ali no sonho inicial. Deus te deu um projeto quando te chamou. E você ou nem começou e está parado no meio dele. Pode ser um projeto tanto para esse plano físico que nós vivemos, terra, sonhos familiares, como pode ser também um projeto espiritual, ministerial, um projeto que o Senhor depositou nas suas mãos e que o inimigo tem feito como fez com Sansão, tirar a sua atenção de tal maneira que quando chega o momento de você receber, quando chega o momento de consumar a promessa, o teto cai na sua cabeça, por causa de decisões erradas que você fez durante o percurso. Entregue para o Senhor os seus erros nessa noite. O Senhor, Ele aceita as nossas vitórias e as nossas derrotas também, porque tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Nós precisamos reconhecer também na nossa vida o fracasso. Deus não tem prazer nele, mas Ele trabalha em nós também através dele.
Vamos orar ao Senhor nesta noite. Ore também, igreja, em nome de Jesus. Glorioso Deus e amado Pai. Deus de graça, Deus de poder, Deus santo, Deus poderoso. Deus, nesta noite, Deus, diante da palavra que foi pregada neste altar. Diante, Deus, da presença do Deus de Daniel, do Deus de Elias, do Deus de Abraão, o Deus cuja nós estamos na presença. Nós oramos nesta noite. E nós pedimos ao Senhor nesta noite, Pai. Somos corações que aqui estão. Se há esperança, Deus, ainda para nós, eu sei que há, porque o teu filho vive. Se há esperança para nós, Pai, porque Cristo ressuscitou. Nessa noite, Jesus, eu peço ao Senhor, ouça a tua igreja, Pai. Aqueles Deus que talvez nem consigam falar, porque tem perdido, Deus, muitas batalhas. Mas o Senhor conhece pelo coração. Eu peço ao Senhor nesta noite, limpa, Deus, limpa nesta noite o coração, os caminhos, Senhor Jesus, tortuosos. Limpa as lembranças dos fracassos. Tira, Deus, o medo da rejeição. Tira o medo, Deus, do abandono. Tira o medo, Deus, de fracassar. A palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata e que nenhuma condenação há, Senhor, para os que estão em Cristo Jesus. Ouve, Deus, o coração quebrantado da tua igreja nessa noite. E nós pedimos ao Senhor, vem Espírito Santo de Deus, repousa neste lugar. Repousa, Deus, sobre cada um que invoca, Deus, o teu nome nesta noite. Pedindo ao Senhor perdão, que está diante do Senhor, buscando condição, buscando restauração dos sonhos e projetos que outrora o inimigo tem tentado tomar, que outrora o inimigo tem trazido, como trouxe Dalila diante de Sansão. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que oferece a ti o mesmo prato. Mas nós pedimos nessa noite, Pai, pois a tua palavra diz que o Senhor é Deus sobre todos os deuses. Então, Senhor Jesus, nessa noite, nós cremos e acreditamos que o Senhor tem poder, Pai, para restituir as promessas que o inimigo tem tentado tomar. O Senhor tem poder, Senhor, para restaurar o caminho. O Senhor tem poder, Deus, para restaurar a comunhão. O Senhor tem poder, Deus, para estabelecer perdão. Porque a última palavra vem do Senhor. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, como igreja de Cristo, perdoa-nos, Deus. E não afasta de nós, como fez com Sansão, a tua presença. Que os desejos do nosso coração não venha, Deus, nos dominar a ponto de nos fazer escolher contra ti. Pecando, travassoriando lá da carne. Pecando, travassoriando lá da carne. Unge, Deus, a nossa cabeça nessa noite. Unge, Senhor Jesus, a nossa fonte nessa noite. E cobre-nos, Senhor Jesus, com teu sangue. Repousa sobre a igreja o teu Espírito. E o inimigo, Deus, da nossa alma, que tenta, Deus, tocar os projetos do Senhor,
você pode ter